Então vai lá. Então ele coloca assim uma tabela. Alunos inscritos, ó. Vamos fazer bem bonitinho para você entender. Alunos inscritos, ó. Alunos inscritos. Eu tenho assim, ó, menos do que 3, exercício difícil de interpretar na hora que a pessoa está lendo rapidamente, porque ele tenta mudar o raciocínio da cabeça da pessoa, né? Ó, de 6 a 10. Tá, aqui é quantidade de escolas. Então ele colocou que aqui tinha 10, 20 e 30 escolas. Aí ele fala assim, ó, olha só. Sabe-se que o índice de abstenção, ou seja, a porcentagem de alunos inscritos que não compareceram às provas em relação ao total de inscritos, foi de no mínimo, ou seja, no mínimo 10% e no máximo que não compareceram, 20%. Entenda por que eu falei que é difícil a pessoa raciocinar. Isso aqui é sobre abstenção. Eu já tinha os inscritos e o que de fato foram, beleza? Aí ele fala assim, com esses dados é correto afirmar que, olha, agora vem a pergunta, o número mínimo e máximo de alunos que compareceram às provas. Então nós temos duas coisas muito interessantes. O mínimo e o máximo que compareceram às provas. Bom, primeiro passo, vamos ajeitar a coisa aqui. Qual era o mínimo de alunos? Esquece a abstenção aqui, esquece essa parte. Vamos pensar ali primeiro. Qual seria o mínimo de alunos inscritos? Então, vamos fazer primeiro a ideia aqui do mínimo. Ó. Vamos colocar isso aqui um pouquinho para cá. Vou apagar aqui, ó. E vamos colocar aqui. Qual seria o mínimo pela essa tabela? Ó, o mínimo de alunos. Depois multiplicar o número da escola. E o máximo, ó. O mínimo e o máximo. E aqui a quantidade de escolas. Pronto. O mínimo e o máximo e a quantidade de escolas. Bom, menos do que 3, o mínimo pode ser 0. De 3 a 5, o mínimo é 3. De 6 a 10, o mínimo é 6. Pronto, para o mínimo eu já tenho. Menos do que 3, o máximo, menos do que 3, então o máximo é 2. De 3 a 5, 5. De 6 a 10, 10. Bom, quantidade de escolas. Vamos colocar aqui também. Quantidade de escolas. Eu tenho 10. Aqui, ó. Como eu tenho quantidade de escolas aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quantidade de escolas. Pela tabela ele deu 10, 20 e 30. Tá aqui, ó. 10, 20 e 30. Agora nós vamos colocar o seguinte. Pela quantidade de escolas, qual foi o mínimo que eu tinha? Ó? Mínimo e máximo. Isso aqui é importante numa tabela. Então, o mínimo é 0 vezes 10 deu 0. 3 vezes 20, 60. 6 vezes 30, 180. Quer dizer que o mínimo de alunos que eu tinha era um total de 240. E o máximo? O máximo é 2 vezes 10, dá 20. 5 vezes 20, dá 100. 10 vezes 30, 300. Então, eu teria no máximo 420 alunos inscritos. Então, o mínimo 240, o máximo 420. Bom, pergunta. É correto afirmar que o número mínimo e máximo de alunos que compareceram foram? Bom, vamos pegar se é o máximo de alunos, vamos fazer o máximo do máximo, ou seja, eu tenho 420. Para eu gerar o máximo de alunos que compareceram, eu tenho que ter o quê? O mínimo de abstenção. Para eu ter o máximo de alunos que compareceram, eu vou ter que ter o mínimo de abstenção. Então, vai ser 10% de 420. E 10% de 420 é 42. Então, eu vou pegar 420 e tirar 42, que vai dar 378. Pronto. Esse é o máximo de alunos. Qual é o mínimo de alunos? O mínimo de alunos seria o mínimo de alunos com o máximo de abstenção. E o máximo de abstenção é 20%. Então, seria 20% de 240. E 20% de 240 dá 48. Então,
o mínimo de alunos são 192. 192 e 378 está na alternativa A. Gente, meu nome é Marina Bartilotti e eu acabei de ser aprovada na SUSEP. Eu fiz o curso de matemática financeira com o professor Emerson e digo a vocês, assim, foi incrível. Ele é um professor maravilhoso, eu nunca tinha visto matemática financeira na minha vida, eu sou da área de humanas, nunca tinha feito nada com relação à matemática, assim, pra mim era sempre uma coisa difícil, eu pensava, assim, com muita preocupação com relação a essa matéria. E aí me indicaram ele e eu fiquei assim apaixonada. Então, para quem eu puder indicar e dizer, olha, se você está precisando de um auxílio com relação a isso, não deixe de contratar esse cara, porque a questão dele não é tipo quanto custa, é o valor que ele agrega para sua vida. Nossa, fiquei assim encantada. Valor inestimável que ele tem na minha vida, pela minha aprovação, por eu ter conseguido fazer a prova de matemática com tanta facilidade.